nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Merecida a vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Quero saudar a vossa igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero começar mais esse culto no nosso momento de adoração, então vai se aconchegando aí na sua casa, vai achando um lugar para poder assistir o nosso culto através das mídias sociais. Começa aí já achar o seu cantinho, sentar junto à sua família ou talvez sozinho, mas já vai se achando para podermos começar a leitura da nossa palavra do Senhor, começar o nosso culto. O texto que nós vamos ler hoje na palavra de adoração vai ser Salmos 84, do 1 ao 4. Então, se assenta, pega a sua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Salmos 84, do 1 ao 4. Começando, o texto diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém. Eu acho esse texto muito bonito, porque ele se trata de um hino, né? Nesse texto, quando ele foi escrito, o povo de Deus ele estava muito separado. É um texto que, quando foi escrito, o povo de Deus estava muito disperso,
fora da sua terra natal, né? Então, quando esse texto foi escrito, estava o povo muito separado, muito disperso, e ele foi escrito como um hino de adoração e louvor a Deus, né? Enquanto eles estavam caminhando para longe de Israel, a sua terra natal, eles cantavam esse hino de louvor a Deus, de adoração. Os peregrinos, né, que estavam viajando, enquanto mais eles se afastavam, eles cantavam esse hino, né? Basicamente, tinha perto da Páscoa um evento muito especial, que durante aquele período era muito comum e acontecia uma vez no ano. Basicamente, todo aquele povo que estava disperso, todo aquele povo que estava separado, se reunia uma vez perto da Páscoa para adorar o Senhor no templo, na casa. Basicamente, todo aquele povo que estava disperso se juntava e começava a se preparar para visitar a casa do Senhor. Era um evento, assim, extremamente especial. Por isso, era guardado com muita ansiedade do povo, era guardado com muita vontade do povo. Então, toda vez, assim, que o povo estava se preparando para esse evento, o pessoal ficava com o coração agitado, ficava com o coração forte, porque queria estar ali na casa do Senhor, queria estar ali no templo, né? Então, o povo começava a cantar louvores, o povo começava a cantar hinos quando estava se aproximando daquele momento, porque era muito especial. Isso não me deixa de fazer a ligação com o que a gente está vivendo agora, né? O povo de Deus está muito separado. Infelizmente, hoje a gente não consegue se encontrar todos juntos aqui no templo. E o diferencial daquele povo era uma coisa, que enquanto eles não podiam estar no templo, eles estavam aguardando ansiosamente. Eles estavam esperando, eles estavam com vontade, estavam adorando, estavam cantando, estavam fazendo hinos. Você está adorando, irmão? Você está com o coração ansioso para voltar para que eu estou? Eu quero muito voltar para cá com todo mundo aqui, ver o rostinho de cada um de vocês aqui, porque eu sinto saudade. Estou com vontade de estar aqui na casa do Senhor. E enquanto a gente está em casa, a gente tem que adorar. A gente tem que cantar, tem que dançar, tem que louvar, e não pode deixar, porque senão o coração esfria. Então seja como aquele povo, procure adorar, procure fazer a vontade do Senhor aí na sua casa, enquanto quer voltar para a casa do Senhor. Porque a gente tem que adorar, a gente tem que ter vontade, tem que louvar, tem que fazer as coisas, que nem o povo estava fazendo. Mais à frente no texto, o salmista ainda menciona mais uma mensagem. Ele fala assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que o salmista quer dizer com isso, né? Não sei se o povo sabe, mas o pardal naquela época era um pássaro que ele era considerado muito comum. Mas a maior característica dele era que ele era migratório, ou seja, ele era um pássaro que viajava muito. Ele nunca ficava parado. Só que o salmista ele percebe uma coisa, que mesmo esse pássaro que viaja tanto, que migra tanto, sempre volta para sua casa, sempre volta para o templo no final do dia. E a andorinha, que também viaja, que também anda, sempre encontra abrigo no seu ninho. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se até mesmo um pardal que viaja, que é migratório, encontra seu lugar na sua casa, a gente tem que encontrar a nossa casa no templo de Deus. Então, essa mensagem da adoração é: não fique parado, não espere. Enquanto você está esperando ansiosamente para estar na casa de Deus, adore, cante, louve, grite, adore o Senhor da sua casa. Porque é assim que nem o pardal e a andorinha encontram seu sossego, sua calma, seu abrigo no templo, assim somos nós. Assim nós encontramos nossa paz em Deus. Então procure a sua paz em Deus aí da sua casa. Amém? Vamos fazer uma
oração aqui, pela adoração. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, clamar por mais esse domingo, Senhor, para mais esse culto. Senhor, eu venho te pedir para que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um, Senhor, Pai, que está aí na casa assistindo, Senhor, Pai, possa colocar a vontade de adorar, Senhor, Pai, a vontade de fazer o dever deles, o dever de cada um lá, Senhor, Pai, coloca, Senhor, anseio em chegar até a tua casa, Senhor, Pai, coloca, Senhor, vontade de adorar, cantar, louvar, gritar, Senhor, Pai, de fazer essas coisas na sua casa, de encontrar o abrigo na sua casa, de encontrar, Senhor, o sossego e a paz na sua casa, Senhor, Pai. Venho te pedir para colocar essa adoração em todos os nossos corações, Senhor, Pai. Traz sossego, traz a paz, Senhor, Pai. Traz a força a cada um que está em casa, Senhor, assistindo, para que dentro da casa, Senhor, de cada um, venha existir, Senhor, o sossego, a paz que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que eu venha, Senhor, Pai, te pedir por isso, pedir pela nossa adoração hoje, em nome de Jesus. Amém. Agora, continuando nesse mesmo espírito, ao nosso momento de ofertas, para que você continue nesse mesmo espírito de adoração para as nossas ofertas, possa continuar com força, possa continuar dedicado na palavra. Fica focadinho, tenta não se distrair. Quando a gente está em casa, a gente tende a distrair muito. Fica focado. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel 6, do 12 ao 15, para poder fazer nosso momento de ofertas. Você deve estar vendo aí na sua tela agora o número da nossa conta bancária. Não deixe de dizimar ao Senhor, muito importante. Venha e mostre a sua colaboração à casa de Deus. Não deixe que esse momento venha abalar. Continue dedicando aí a sua oferta ao Senhor. Venho agora ler o texto, e o texto diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Deus. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e o som de trombetas. Amém. Esse texto ele é muito interessante, porque esse texto ele começa falando sobre a Arca da Aliança. O que é essa Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança era um bem que tinha sido tomado há muito tempo da terra de Jerusalém. Então, uma das primeiras coisas que Davi decidiu fazer no seu governo foi pegar essa Arca da Aliança de volta. Só que a arca ela não era qualquer bem, qualquer objeto, qualquer propriedade comum. Por quê? Porque a Arca da Aliança ela não era nada mais, era basicamente a presença de Deus ali. Era basicamente como se você tivesse a presença de Deus reunida em um objeto, porque a presença de Deus estava fortemente com quem tivesse aquele objeto, aquela arca. Então, começamos o texto com Davi trazendo essa arca de volta para a sua terra. Não só todo o seu povo, mas chama muitas pessoas. Chama o povo, chama o exército, chama todo mundo para trazer aquela arca, porque era muito importante. Não era qualquer coisa, era basicamente a presença de Deus que eles estavam levando de volta ali para Jerusalém. Algo que eu gosto muito desse texto, que eu acho assim, muito interessante, é Davi, em especial. Davi, ele estava não só entregando tudo que ele precisava, ele estava entregando mais. Quando ele estava trazendo a arca, eu não sei se vocês prestaram atenção no texto, mas o que está falando no texto é que Davi estava dando tudo que ele tinha. Ele estava sacrificando tudo que ele tinha. Davi, ainda diz o texto, ainda mais à frente, fala que a cada 6 passos que davam com a arca, sacrificavam bois e carneiros. Enquanto Davi estava fazendo esses sacrifícios a Deus, você acha que ele devia estar parado ali, né? Que ele devia estar olhando os sacrifícios, que ele estava parado. Não estava. Ele estava cantando, ele estava adorando, ele estava dançando. Mas ele dançava e cantava.
muito. Rebolava, dançava, adorava a Deus. Na verdade, dizem que ele adorou tanto, cantou tanto, que depois a mulher dele até brigou com ele. Basicamente isso, para você entender quanto que ele está adorando. E você tem adorado tanto a Deus assim? Você tem entregado o seu coração de verdade a Deus que nem Davi estava fazendo? Porque Davi estava fazendo tudo e um pouco mais. Davi estava entregando não só aquelas coisas, porque para ele aquilo não importava. Ele estava investindo aquilo para algo que era muito maior, que era para o reino de Deus, que era para o seu povo, que era para a sua casa, para a sua família. Ele estava investindo aquilo em algo que não era terreno, era uma coisa muito maior, era uma coisa do céu, que ele decidiu investir o tanto precisasse, porque para ele não importava aquilo, porque para ele a presença de Deus era mais importante do que algumas carneiros, alguns bois, não era importante para ele. Não se apegue às coisas que você tem aqui na terra, invista no reino dos céus, invista no Senhor, que é muito mais importante. Davi naquele momento ele entregou tudo, entregou o coração, entregou a alma, entregou tudo, Deus quer tudo seu. Entrega o seu coração, entrega a sua alma, seja como Davi, seja como o povo, seja como Davi, dança, canta, entregue-se a Deus. Acho esse texto muito bonito, de verdade. E às vezes a gente, nesse momento, principalmente de pandemia, às vezes a gente sente que vai estar passando por dificuldade, às vezes a gente sente que não vai conseguir pagar algumas contas, às vezes a gente sente que não vai conseguir passar pelos problemas, mas entrega ao Senhor, porque Deus honra. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido lá na minha casa, é que Deus honra. Quando você dedica o seu coração ao Senhor, quando você entrega as coisas ao Senhor, Deus honra você. Deus vai honrar a sua casa. Então entrega tudo para Deus, porque Ele vai te honrar. Ele vai honrar. E honrou Davi. Honrou Davi provavelmente com um dobro. Porque Deus é assim, Deus é justo. Então entrega o seu coração a Deus. Vamos fazer uma oração aqui pelas ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero consagrar todas as ofertas que estão vindo ao Senhor. Pai, eu quero pedir para que o Senhor possa abençoar o caixa de cada um que está aí em casa assistindo. Senhor, Pai, não deixa, Senhor, Pai, que venham passar por dificuldade, venham, Senhor, Pai, passar por falta de emprego. Senhor, Pai, não deixa que teus servos venham, Senhor, Pai, desfalecer, cair, Senhor, Pai, cair, Senhor, com o coração frio. Não deixa, Senhor, Pai, dá força a cada um dos teus servos, Senhor, Pai, a se entregar completamente, Senhor, Pai, que nem Davi fez, Senhor, Pai, porque nós queremos ser assim, Senhor, Pai, queremos ter vontade de te adorar, Senhor, Pai, queremos ter, Senhor, vontade de entregar as coisas, Senhor, Pai, que vimos, Senhor, Pai, nós sabemos que o Senhor nos honra, nós sabemos que o Senhor, nos honra sempre que entregamos a Ti, Pai. Então, eu venho te pedir, Senhor, Pai, para que possamos como servos fazer a nossa parte, possamos realizar, Senhor, Pai, as Tuas promessas, Senhor, Pai, para esse povo, possamos, Senhor, Pai, realmente nos entregar de coração, de vontade. Nossas coisas que temos aqui na terra, Senhor, Pai, não são tão importantes quanto Tu, Senhor, Pai. Então, para que possamos entregar, Senhor, o que temos, é o que eu venho, Senhor, Pai, te pedir hoje, em nome de Jesus, Senhor, Pai. Amém. Quero chamar aqui o irmão Anderson, que vai estar provendo a palavra para nós. Vamos fazer uma oração aqui, por ele que vai prover a palavra. Vamos levantar nossas mãos aqui sobre ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu venho pedir para que o Senhor possa estar colocando toda a sabedoria, Senhor, Pai, colocando toda, Senhor, Pai, intenção aí no coração do meu Pai que vai estar provendo essa palavra, Senhor, Pai, tudo que ele precisa passar para o povo, ele venha passar, Senhor, Pai, o Senhor possa realmente estar com ele, Senhor, Pai, sabendo o que ele vai falar, sabendo o que ele vai dirigir, Senhor, Pai, essa palavra possa tocar o coração do povo, possa, Senhor, Pai, realmente estar se fazendo presente em nossas vidas, Senhor, Pai. Peço realmente pela vida dele, Senhor, Pai, seja com ele na casa dele, na família dele, Senhor, Pai, e na vida de cada um que vai estar ouvindo essa palavra hoje, Senhor. Eu venho te pedir hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Dizer que é mais uma vez uma grande alegria poder compartilhar esse momento aqui
com vocês. Momento que para mim já começou muito alegre, né? Porque tão bom quanto estar na presença de Deus é estar na presença de Deus em família, né? Ver aqui meu filho abrindo esse culto me traz muita alegria, porque é sinal de que o projeto de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família tem se cumprido. E eu quero te convidar já nessa noite, sem demora, para que você possa abrir a sua Bíblia aí no livro de Neemias, no capítulo 6. Nós vamos ler somente o verso 3. Neemias, no capítulo 6, nós vamos ler somente o verso 3. Amém? Procura aí o texto, vou te dar alguns segundos aí para você achar o livro de Neemias, depois do livro de Esdras, antes do livro de Jó. Neemias, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 3, amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Amém, meus amados. É somente esta passagem que moveu meu coração a compartilhar essa palavra com vocês esta noite. Foi justamente esta expressão de Neemias. Neemias vai dizer o seguinte: olha, estou fazendo uma grande obra. E esta frase saltou muito à minha vista e me fez refletir acerca do que seria uma grande obra. O que é para você, meu irmão, minha irmã, uma grande obra? Talvez você possa dizer assim: olha, é uma grande obra. Então, se é uma grande obra, tem que ser uma coisa com uma grande dimensão, com um grande tamanho, tem que ser relevante. Porque se é uma grande obra, tem que ser grande. Talvez para você, meu amado, minha amada, uma grande obra seja, não sei, para mim, eu vou falar a meu respeito primeiro. Sabe, meus amados, eu tenho 45 anos. Gostaria de ter um pouquinho menos, mas, enfim, né? A idade não é algo que a gente escolhe qual quer ter, né? Mas dos meus 45 anos, eu passei 25 deles dedicados à construção civil. E eu sempre tive um sonho: fazer parte de uma grande obra. E a primeira obra que eu participei foi uma obra grande, razoavelmente grande. Mas não foi a maior que eu já participei. Eu me lembro que eu fui trabalhar quando eu tinha 22 anos, na construção da Volkswagen Caminhões e Ônibus de Resende. Foi a primeira de muitas obras que viriam depois. Mas, mesmo tendo participado de tantas obras, eu já estive em rodovias, eu já estive em ferrovias, eu já estive em usinas termoelétricas. Mas mesmo já tendo participado de tantas grandes obras, não tem nada que se possa comparar na nossa vida
Não tem nada que você e eu possamos realizar, e talvez você pense assim: olha, a grande obra da minha vida talvez seja a sua faculdade, talvez seja a construção da sua casa, talvez para alguns seja ganhar muito dinheiro, seja ter fama. Eu não sei o que é uma grande obra para você. Mas uma coisa eu tenho claro e certo, e talvez este, meus amados, seja o melhor momento da minha vida para pregar esse texto. E eu digo isso porque em 2012 eu fui convidado para ir trabalhar numa obra lá no Rio, a construção do Superporto do Açu, a maior obra física que eu já fiz parte na minha vida. Uma obra enorme, com mais de 6.000 funcionários. E ter tido essa experiência de chegar no topo da minha carreira e realizar um grande sonho de fazer uma grande obra, me deu a experiência para poder enxergar o que é uma grande obra, para poder entender do que é feito uma grande obra. Mas por outro lado também, meus amados, se esses últimos anos, esses últimos 10 anos, me deram a oportunidade de estar numa obra enorme, imensa, me deram o conhecimento do que é uma grande obra. Por outro lado também, meus amados, eu nunca experimentei momentos tão difíceis na minha vida quanto eu passei nesses últimos 10 anos. Eu não me recordo, mesmo tendo vindo de família simples, de família sem recursos, eu não me lembro de um tempo que eu experimentei mais dificuldade. Eu não me lembro de um tempo, dos últimos 5 anos, eu não me lembro de um tempo na minha vida mais difícil do que esse. De experimentar escassez, cativeiro. E por tudo isso, este é um momento que eu me sinto preparado para pregar essa palavra. Porque eu entendo o sentimento de Neemias. E talvez hoje, por causa da pandemia, onde não somente eu, no que eu vivi, no que eu experimentei, mas todo o povo está experimentando e passando por dificuldade. Alguns financeiras, alguns de saúde, alguns perdendo familiares, amigos e parentes. Nós não estamos vivendo um tempo diferente de Neemias. As circunstâncias são distintas, os eventos são distintos, os fatos são distintos. Mas os sentimentos são os mesmos. E tendo, meus amados, experimentado o melhor de uma grande obra e o mais difícil da vida, eu hoje, ao ler esse texto, me faço a seguinte pergunta: o que é uma grande obra? O que é uma grande obra para você? Você acha que o que você está fazendo hoje é uma grande obra? Porque Neemias, meus amados, ele vai dizer assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra. E eu sempre digo para vocês que o Antigo Testamento é espelho das coisas que aconteceriam no Novo Testamento através da vida de Jesus. E, consequentemente, é espelho do que você e eu hoje temos que refletir na nossa vida como cristão.
E eu quero convidar você a refletir se o que você está fazendo, ou o que você está permitindo que Deus faça na sua vida hoje, é ou não é uma grande obra. Sabe, meus amados, nesse momento aqui, Neemias já está terminando de construir o muro. Falta colocar as portas, os portões, os umbrais, mais um muro, né? Se a gente tivesse lido o texto um pouquinho antes, sabe o que você ia ler? Você ia ler o seguinte: olha, já não tem mais brecha nos muros, só falta colocar os portões e os umbrais. Mas ainda, meus amados, só faltando colocar os portões e os umbrais, aqui, Sambalate, né, se a gente fosse ler um pouquinho antes, Tobias, Gesem, ainda estão tentando matar a Neemias. Ainda estão tentando impedir a obra que Neemias estava empreendendo. E aí eles falam para Neemias assim: olha, vem aqui se encontrar comigo. E você sabe por que eles estavam chamando Neemias para se encontrar com eles? Eles estavam chamando Neemias para se encontrar com eles porque eles queriam matá-lo. E Neemias, sabendo disso, dá essa resposta que nós lemos aqui no verso 3. Neemias diz assim: olha, estou fazendo uma grande obra. E eu pergunto para você, o que você está fazendo? O que você e eu estamos fazendo agora? Será que o que eu e você estamos fazendo é uma grande obra? Sabe, meus amados, identificar uma grande obra não é difícil. Não é difícil porque grandes obras têm características marcantes. Mas eu quero, antes, né, de compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração acerca do que é uma grande obra, eu quero dizer para você que não existe grande obra, não existe reconstrução, se nós olharmos aqui, meus amados, o que Neemias fez. E se você fosse me perguntar, né, por que você acha que essa obra de Neemias é tão grande? Eu vou começar dizendo para vocês, de quem tem experiência nisto, que não tem nada mais difícil do que reconstruir. Construir, meus amados, é uma maravilha, se comparado a reconstruir. Você sabe por quê? Porque reconstruir, meus amados, requer destruir o que foi feito antes. Reconstruir requer construir algo novo, construir algo diferente do que aconteceu lá atrás. Eu só tenho necessidade de reconstruir quando o que foi feito anteriormente não deu certo. Quando o que foi feito anteriormente já está destruído, ou está danificado, ou não me serve mais. Reconstruir, meus amados, é difícil. Você sabe por quê? Guarda isso aí na sua mente. Porque toda reconstrução requer reconhecer o erro cometido. E você vai ver, se você ler o livro de Neemias desde o princípio, você vai ver que antes dele começar a grande obra da vida dele, sabe o que ele faz lá em Neemias, no capítulo 1, no verso 3? Ele vai dizer assim: Deus,
eu confesso os pecados do meu povo. Mas ele não para por aí, porque ele diz assim: e eu confesso os meus pecados e os pecados da casa do meu pai. O que você acha, meus amados, que Jesus, antes de realizar a sua grande, a maior de todas as obras redentoras, fez na cruz? Você sabe o que ele fez? Mesmo não tendo pecado, ele assumiu o meu e o seu pecado. Ele assumiu e levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, se você quer estar numa grande obra, a primeira coisa que você precisa entender é que é necessário reconhecer os seus erros. É necessário reconhecer as suas falhas. É necessário reconhecer quem você é diante de Deus. Talvez nessa noite você esteja precisando reconstruir relacionamentos familiares, conjugais, fraternos, com amigos, com irmãos. Mas eu quero dizer para você, meus amados, que não existe reconstrução se não partir do reconhecimento do nosso erro. E Neemias faz isso. Neemias tem claro para ele que não dá para começar uma grande obra sem primeiro reconhecer o erro. Talvez hoje o que você esteja precisando é reconstruir a sua fé, é reconstruir a sua fidelidade com Deus, é reconstruir a sua intimidade com Deus. Mas só tem um jeito de fazer isso, é olhar para trás e entender que não são as circunstâncias que se levaram a distanciar de Deus, foram os seus próprios erros e os meus próprios erros. Você quer começar uma grande obra hoje na sua vida, meus amados? Começa reconhecendo os seus erros, porque foi isso que Neemias fez. Neemias não só construiu, Neemias reconstruiu. Mas reconstruir os muros de Jerusalém naquele momento era muito mais, e era algo muito maior do que tijolos, do que concreto, do que cimento, que evidentemente não eram os materiais usados na época, mas era muito mais do que pedra sobre pedra. O que Neemias estava fazendo era reconstruindo a fé daquele povo, demonstrando o amor e o cuidado de Deus para com eles. O que Neemias estava fazendo era dizer assim: olha, eu estou aqui para dizer para vocês que Deus é com vocês. Por isso, essa é uma grande obra. Por isso, para mim, Neemias, quando ele diz lá: olha, Deus, eu confesso os meus pecados, este é um momento que Deus está entregando a chave da vitória dele. Este é o momento que Deus diz para ele: olha, essa obra já está feita. Neemias foi assim com Jesus. Mas eu quero, meus amados, que esta noite você, ao terminar esse culto, tenha claro para você do que é feito uma grande obra. Porque sabe, meus amados, uma grande obra, diferentemente do que a gente pode imaginar,
não é feito só de coisas grandes. E principalmente no reino de Deus, as grandes obras são feitas de pequenos e repetidos e muitos atos de muitas pessoas. Meu convite para você essa noite é para você descobrir se está ou não está numa grande obra, se você realmente está fazendo parte desta obra, e se você não está, que você se engaje nela. Essa é a história de Neemias. Mas do que, meus amados, que é feito uma grande obra no reino de Deus? Como eu disse para vocês, Neemias, meus amados, a grande obra de Neemias não é um muro. A grande obra de Neemias não é a reconstrução física. Assim como eu espero que a grande obra da minha vida não seja um porto, uma usina. Eu não quero, meus amados, ser lembrado por aquilo que eu fiz nesta terra e que vai ficar aqui. Eu quero ser lembrado pelas coisas que eu fiz e que geraram eternidade na minha vida, na vida da minha família e na vida das pessoas. É assim que eu quero ser lembrado, como Neemias. Mas o que é necessário, meus amados? O que é necessário para mim entender, para mim compreender que eu estou em uma grande obra? Bom, meus amados, a primeira coisa que eu quero destacar é que uma grande obra sempre é muito maior do que nós. Uma grande obra é sempre muito maior do que eu e você. Muitas vezes, meus amados, ou sempre, as grandes obras vão parecer maiores do que nós podemos suportar. Neemias se viu assustado quando ele percebeu a situação que o povo estava. Por isso ele sentou, foi para o canto dele, chorou, lá em Neemias, capítulo 1, verso 3, vai falar de quando ele ouve a notícia de como estava Jerusalém. Ele chora talvez porque se sentiu impotente, incapaz, porque até ali ele não pôde fazer nada para mudar aquela situação. Ele se viu, meus amados, incapaz de realizar aquela obra sozinho. Porque aquela obra não era pequena, meus amados. Imagina você aí, você está numa terra distante, apesar de ter uma função importante de copeiro do rei, você não tinha recurso, não tinha condição nenhuma de fazer nada. Neemias não tinha nada para empreender a obra que ele precisava empreender, que ele queria empreender. Mas eu quero dizer para você, meus amados, que se você está envolvido em alguma coisa que você pode fazer sozinho, essa coisa pode até ser importante para você, para algumas pessoas que te cercam, mas se você pode fazer sozinho, isso não é uma grande obra. Porque uma grande obra, meus amados,
requer participação das pessoas. Não dá para fazer uma grande obra sozinho. Não dá, meus amados, para fazer uma grande obra sem envolver as pessoas. Jesus, sendo Jesus, não fez a obra dele sozinho. Ele chamou os discípulos, reuniu os discípulos e disse: olha, vem comigo que vocês vão participar de uma grande obra. O que eu estou querendo dizer para você, meus amados, é que se você não faz parte de um corpo, se você não se sente parte de um corpo, se você não se sente parte de uma igreja, se você não frequenta e participa, está junto com este corpo, se o que você entende que faz para Deus é você e Ele somente, isso não é uma grande obra. Pode ser importante para você, mas não é uma grande obra. Neemias, meus amados, lá no capítulo 2, no verso 17 e 18, ele vai reunir o povo e ele vai falar para o povo assim: olha o estado de miséria que nós estamos. Olha o opróbrio que recaiu sobre nós. Só tem um jeito da gente sair disso aqui: juntos. É por isso que o Evangelho vai dizer que nós somos corpo. É por isso que o Evangelho vai dizer que nós estamos aqui para edificar um corpo. Uma grande obra, meus amados, é sempre maior do que eu e você. Se você acha que pode fazer a obra que Deus tem na sua vida sozinho, então essa obra não é de Deus. Porque Deus nos participa da obra dele, através de Cristo Jesus. Ponha aí no seu coração que toda grande obra é maior do que nós e requer envolvimento com o corpo de Cristo. Não vai existir uma grande obra na minha vida ou na sua vida se ela é feita só por você. Mas não é somente isso que Neemias nos ensina no decorrer da vida dele. Tem uma outra coisa, meus amados, que também caracteriza uma grande obra. E uma grande obra, ela tem um motivo nobre. Ninguém faz uma obra grande por fazer. Ninguém constrói um porto para ficar parado ali. Ninguém faz uma rodovia para não usar. Ninguém constrói uma casa para não morar. Ninguém constrói uma família para não ter filhos, para não viver uma vida conjugal. Tudo que você constrói tem motivo. Mas o que Neemias nos ensina quando ele está reconstruindo o muro, e eu quero lembrar vocês que reconstruir esse muro não é a reconstrução do muro físico, é a reconstrução de um muro espiritual, é a reconstrução da fé daquele povo, é possibilitar novamente o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Este é o motivo de Neemias. O motivo de Neemias não é levantar um muro. Se a gente for pensar, o que foi o combustível de Neemias? O combustível de Neemias está muito presente no nosso dias de hoje. Sabe qual foi o combustível de Neemias? O combustível de Neemias foi a dor das pessoas. Neemias se sentiu consternado com a dor das pessoas em Jerusalém. Mas Neemias conhecia o motivo daquela dor. O motivo daquela dor era a ausência de Deus.
Por isso, a grande obra de Neemias não é reconstruir o muro. A grande obra de Neemias é reconstruir a fé. E o que eu quero dizer para você é que se você, meus amados, está fazendo parte de uma grande obra, você tem que entender o motivo. O porquê que você está fazendo isso. Esse motivo não pode ser um interesse pessoal. Esse motivo não pode ser satisfação. Não pode ser alegria. Você pode se sentir alegre ao fazer uma grande obra? Pode, porque não tem coisa mais gostosa, gente. Eu falo por mim, quando você termina uma obra, você parar diante dela assim, e ficar olhando e lembrando, quando você chegou ali no primeiro dia, como estava tudo aquilo. E você ficar pensando, cada passo que foi dado, até você chegar no final daquela construção. Isso traz uma alegria muito grande. Mas o que eu quero dizer para você, meus amados, é que uma grande obra tem um grande motivo por trás. Não se faz uma grande obra sem um motivo. E o meu e o seu motivo tem que ser Cristo. Sabe o que Jesus falou quando já havia cumprido toda a sua missão? Lá em João 14. Ele vai dizer que ele cumpriu a missão dele. Mas ele não vai dizer só que cumpriu a missão dele, ele vai dizer que a missão dele era fazer a vontade de Deus. Por isso, a maior de todas as obras foi feita por Jesus. A maior de todas as empreitadas foi feita por Jesus. Porque Jesus tinha o motivo mais nobre, a vontade de Deus. Sigo aqui, meus amados, porque através da vida de Neemias nós vamos entender outra coisa. Nós vamos entender que uma grande obra exige nosso total comprometimento. Esta resposta, que nós vamos ouvir aqui de Neemias, já deixa isso bem claro. Ele diz assim: olha, estou fazendo uma grande obra e eu não poderei descer. Sabe, meus amados, Neemias deixou o palácio que ele vivia, a importante posição que ele tinha, suas atribuições, e enquanto ele esteve envolvido com a construção do muro, nada foi mais urgente na vida dele. Nada foi mais urgente na vida dele, nada foi mais importante, mesmo quando os opositores, os críticos, mesmo quando a situação era difícil, mesmo quando faltou recurso, mesmo quando o povo quis desistir, nada afetou o comprometimento de Neemias. Uma grande obra exige comprometimento. Se você está envolvido em algo que não te parece ou que não lhe pareça urgente, se a obra do Senhor na sua vida não parece urgente, o que você está fazendo não é uma grande obra. Pode ser importante para você, pode ser importante para alguns que te cercam, mas não é uma grande obra, porque uma grande obra exige comprometimento total, exige prioridade. Não tem jeito, meus amados, de acordar e dizer assim no meio de uma grande obra: olha, hoje eu não vou comprar esse material aqui não, porque você tem 6.000 pessoas lá que precisam desse material para trabalhar. É urgente, é para agora, é para hoje. E a obra de Deus é assim.
exige comprometimento total. Eu me lembro, meus amados, e certamente a minha esposa, minha família vai se lembrar de quantas e quantas noites, quantos e quantos finais de semana dedicado às obras. Você sabe por quê? Porque quando você está numa grande obra, ela tem que ser sua prioridade máxima. Então, se você, se na sua vida, a obra de Deus não tem sentimento de urgência e de prioridade, você não está fazendo uma grande obra. Você pode até estar fazendo uma obra, mas não é uma grande obra. Você quer fazer uma grande obra? Comprometa-se. E comprometimento, meus amados, é todo dia, é toda hora, é todo tempo. Comprometimento não é quando eu estou com vontade. Comprometimento não é quando eu quero, ou quando me traz alegria, ou quando não me traz alegria. Comprometimento é aquilo que eu sei que tenho que fazer, que eu tenho compromisso de fazer. Goste ou não goste, seja fácil ou seja difícil. Você quer saber se você está numa grande obra? Mede o seu compromisso com ela. E você vai saber se você está ou não numa grande obra. Uma grande obra, meus amados, guarde isso aí no seu coração. Uma grande obra sempre exige sacrifício. Não existe, meus amados, nenhuma grande obra, seja física, seja espiritual, que não requeira sacrifício. Hoje a gente olha grandes obras por aí. Posso citar, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, para aqueles que conhecem. E tantas outras, meus amados, que foram feitos não somente com suor, com lágrimas, com dificuldades, mas também muitas vidas foram perdidas ali. Sabe, meus amados, toda grande obra exige sacrifício. E Neemias sabia disso, sabia que haveria desconforto, sabia que haveria um preço a ser pago, sabia que haveria uma cruz a ser carregada. E a cruz de Neemias foram os opositores que ele teve. A cruz de Neemias foi a injustiça social que ele teve que conviver. Neemias aceitou e se envolveu com tudo o que foi necessário de entrega física, pessoal. Enquanto esse pessoal construía o muro, eles ainda tinham que lutar para se defender dos invasores. Eles ainda tinham que lutar. Sabe, meus amados, se você está envolvido em algo que não custa nada para você, que é fácil, que é simples, que é tranquilo, pode ser importante para você, mas não é uma grande obra. Porque grande obra requer sacrifício. Foi assim com Jesus. Foi assim com os discípulos. Foi assim com Paulo. Foi assim com os profetas. Por que que nós pensaríamos que seria diferente conosco? Toda grande obra requer sacrifício. E você pode gostar disso ou não gostar disso, mas isto é o que a Bíblia relata através das histórias dos grandes homens
e mulheres de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. Toda grande obra requer sacrifício. E Paulo vai dizer muito bem isso. Paulo vai dizer: olha, eu sei viver tanto em meio à bonança, em meio aos bens, às riquezas, quanto eu sei viver em meio às dificuldades. Mas Paulo, sobretudo, diz: olha, abro mão de tudo que tenho para sofrer em nome de Cristo Jesus. Não existe, meus amados, grande obra que não seja e que não requeira sacrifício da nossa parte. Se você quer fazer parte de uma grande obra, principalmente no reino de Deus e no mundo espiritual, vai ter sacrifício. Se você já construiu alguma coisa na sua vida, não importa o que seja, pode ser uma casa, como o Juliano está construindo a dele, ou pode ser um artesanato que você fez. Requer sacrifício, requer dedicação, requer entrega. Não dá para a gente querer, meus amados, estar numa grande obra no conforto. Não dá para a gente querer estar numa grande obra fazendo só o que a gente quer. Porque se você quer fazer parte de uma grande obra, você vai ter que sacrificar seu tempo, suas vontades e sua carne. Por fim, eu quero falar de uma última característica que marca uma grande obra e porque para mim Neemias podia dizer que ele fez uma grande obra. Uma grande obra, meus amados, produz frutos eternos. Sabe, meus amados, quando a gente lê esse texto e lê a história de Neemias, às vezes a gente fica muito focado na construção do muro. Olha, Neemias construiu o muro. Mas o que Neemias fez não foi um muro, gente. O que Neemias fez foi restaurar a fé daquele povo. Os muros já nem existem mais. Mas os muros podem ser reconstruídos e destruídos. Mas a fé daquele povo, se nós formos lá para o capítulo 9 de Neemias, vocês vão ver que ao terminar esta obra, você vai ver que Neemias chama Esdras e eles leem a palavra de Deus para o povo. E sabe o que diz essa passagem lá no capítulo 9? Vai dizer assim, que terminada esta obra, o povo se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus. E juntos, eles decidem retirar toda idolatria e se dedicar e se entregar totalmente a Deus. Uma grande obra, meus amados, produz frutos eternos. Se você está numa grande obra, através da sua vida, frutos eternos serão produzidos. Não é, meus amados, o que nós fazemos, é o que produz aquilo que nós fazemos, que caracteriza uma grande obra. Assim, meus amados, é o Evangelho. Neemias não construiu somente uma obra física. Neemias
mudou a vida e o destino daquelas pessoas. E esse é o meu e o seu papel hoje. Mudar a vida e o destino das pessoas que nos cercam. Pessoas que estão hoje igualmente assoladas, socialmente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. E o meu e o seu papel é reconstruir os muros da fé das pessoas. É ser instrumento e ferramenta de Deus para que este tempo não apague a fé das pessoas. E Deus nos deixou a maior obra como exemplo, como modelo, o Evangelho. O Evangelho é maior do que eu e você. O Evangelho tem a mais nobre das motivações. O Evangelho exige total comprometimento meu e seu. O Evangelho, assim como com os discípulos, exige sacrifício. Exige o nosso sacrifício, que não é igual ao de Cristo. O de Cristo é único. Nada será igual ao sacrifício de Cristo. Mas isso não significa que nós não precisamos sacrificar a nossa carne e as nossas vontades. E por fim, o Evangelho produz frutos eternos. Não são as nossas obras que vão produzir frutos, mas é a obra de Deus na minha e na sua vida que produz fruto na vida de outros. Que você possa entender que a grande obra começa em mim e em você. É deixar Deus te transformar e te modificar pelo Evangelho. Porque é esta transformação que vai fazer com que você, no fim da sua vida, possa dizer assim: eu realizei uma grande obra. Que Deus te abençoe nessa palavra, nessa noite, e que você possa saber e ter a certeza que assim como Deus separou a Neemias, que não era pedreiro, que não era carpinteiro, que não era engenheiro, para fazer uma grande obra. Ele chamou e separou a cada um de nós para fazer parte de uma grande obra aqui em Diadema. Que você possa se entregar de corpo e alma a esta obra, porque o que eu espero e o que eu quero é poder saber que lá no final da sua vida e da minha vida, essa frase de Neemias vai ser uma verdade cumprida nas nossas vidas. Vamos receber a bênção do Senhor. Senhor, nossa vida está em Tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce e perfeita companhia com o Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todos os dias, até a consumação do século, que todos possam dizer amém. Deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre.
alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Eu cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração te exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração te exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.